O sol parecia mais lento naquele verão. As manhãs nasciam cálidas, com o som das ondas acariciando a areia e o cheiro de sal se misturando ao perfume dos pinheiros. O pequeno balneário no sul da França ainda vivia como se a guerra fosse um eco distante, algo que acontecia em outros mapas, em outras cidades, não ali. Ali, o tempo era brando. E a vida, ainda leve, Céline caminhava descalça pela orla, com o vestido claro colando-se às pernas por conta da brisa úmida. Tinha 17 anos e um olhar que carregava a calma das marés. Seu mundo era feito de livros lidos à sombra das árvores, longas conversas com a avó no terraço e tardes preguiçosas em que o tempo parecia dormir ao sol. Naquela manhã, no entanto, havia algo diferente no ar. Um murmúrio novo, como se a rotina suave da vila estivesse prestes a ser tocada por outra presença. Foi na banca de flores, enquanto comprava lavandas frescas para a mãe, que o viu pela primeira vez. Ele estava de perfil, encostado à bicicleta, observando o mar como se quisesse decifrá-lo. Alto, de cabelo castanho claro, levemente bagunçado e pele dourada pelo sol. Usava uma camisa de linho aberta no peito e os olhos, quando voltaram-se para ela, tinham a cor de tempestade em dia quente, cinza mais vivo. É bonito, não? Ele disse em francês com sotaque sutil de quem vinha do norte. Parece que o mundo inteiro respira mais devagar aqui. Céline sorriu surpresa. Sim, às vezes acho que ele esqueceu da guerra. Ele se apresentou como Antoine. Estava passando o verão na casa de um tio, com os pais e o irmão mais novo. Era de Bordeaux, mas já conhecia aquela região. A família voltava sempre que podia, antes da guerra começar a mudar tudo. Céline não soube dizer o que aprendeu mais. O jeito calmo com que ele falava, a maneira como olhava o mar, ou o fato de que ele parecia entender aquele lugar como ela. Aquele foi o primeiro encontro, mas não o último. Nas semanas seguintes, Céline e Antoine passaram a se encontrar com naturalidade. Não combinavam nada, apenas acontecia. Às vezes, no mercado, outras na praia ou na biblioteca deserta onde ela gostava de se esconder das horas mais quentes. Falavam de tudo, livros, filmes, canções antigas, os sonhos de antes da guerra. Ela descobriu que ele queria estudar filosofia. Ele soube que ela gostava de escrever cartas para ninguém, apenas para esvaziar o coração. Com o tempo, os silêncios entre eles se tornaram ainda mais doces do que as palavras. Era como se o verão inteiro existisse apenas para eles. E Céline, sem perceber, começou a desejar que aquele tempo nunca acabasse. O calor ainda estava presente, mas o verão começava a dar sinais de cansaço. As tardes já vinham com vento mais fresco, as sombras se alongavam antes do tempo, e o balneário, antes cheio de risos e passos despreocupados, ia se esvaziando pouco a pouco. Céline sentia no fundo do peito que aquele tempo, aquele nós, estava prestes a mudar. Foi numa dessas manhãs douradas que Antoine chegou até ela com os olhos baixos e os ombros pesados. Encontraram-se no mesmo banco de pedra junto ao pier, onde haviam rido tantas vezes. Mas naquele dia ele não riu. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Só depois de alguns segundos murmurou: "Recebi a convocação." Céline não respondeu de imediato. Sentiu como se o mar parasse, como se o ar ficasse mais denso, mais difícil de respirar. Ele explicou que deveria partir em 2 dias, que os trens estavam levando rapazes de todo o país, que não havia escolha, que era seu dever, que ele iria. "Você vai voltar, não vai?" Ela perguntou sem encará-lo. "Vou", respondeu com firmeza e então, mais baixo, "Eu preciso voltar." Ele estendeu a mão e segurou a dela com delicadeza. "Céline, eu não sei como vai ser lá, mas aqui com você, foi o tempo mais bonito da minha vida." Ela o olhou, com lágrimas presas nos cílios,
mas não deixou que caíssem. Então volte, para que a gente possa começar de verdade. Na perdida despedida, o cais estava tomado de mães, esposas e irmãs que se despediam de jovens de uniforme. Celine caminhava entre elas, como em um sonho lento, apertando contra o peito um lenço azul, o mesmo que usara no dia em que se conheceram. Antoine esperava ao lado do trem, com os olhos fixos nela. Não usava mais a camisa leve do verão. Agora, o uniforme o deixava mais sério, mais distante. Mas o sorriso, ainda que tímido, era o mesmo. Eles não falaram muito. As palavras eram pequenas demais para aquele momento. Ele a abraçou, como quem tenta guardar alguém por dentro do peito. Ela o beijou no rosto, suave, demoradamente. E então, ele subiu no vagão. Celine ficou ali, imóvel, vendo o trem desaparecer entre colinas. Não chorou. Apenas apertou o lenço contra os lábios e sussurrou para si mesma: "Volte, Antoine. Volte para mim." Nos primeiros dias após a partida, Celine contava o tempo com precisão. Acordava cedo, ia até a caixa de correio na entrada da casa e abria com mãos ansiosas, mesmo sabendo que era cedo demais. Depois, voltava para dentro, preparava chá para a mãe e escrevia. Todos os dias, uma carta. As primeiras eram longas, cheias de detalhes triviais. Contava sobre as ondas, o sabor das frutas da estação, o riso do irmão menor de Antoine, que ainda brincava na areia. Falava do vestido que usava quando se conheceram. Perguntava se ele estava se alimentando bem, se sentia frio, se sonhava com ela. Enviava todas com a mesma assinatura. Com amor, até o nosso reencontro. Celine. Durante semanas, as cartas seguiram seu destino. Ela não recebia respostas, mas achava natural. Os soldados tinham pouco tempo, pouco papel. Ainda assim, continuava a escrever. Como quem acende uma vela em um túnel escuro. Até que um dia, a primeira carta voltou. No envelope, um carimbo em vermelho. Destinatário não encontrado. Ela franziu o senho. Achou que era um erro. Mandou outra. 2 semanas depois, voltou. Também. Então vieram mais 2, todas devolvidas. E junto com elas, o medo. O inverno se aproximava. As ruas do balneário estavam mais silenciosas, como se a guerra tivesse, enfim, chegado ali. Não com bombas, mas com ausências. Celine. Passou a escrever menos. As cartas agora eram curtas, diretas, mais duras. Escreva se puder. Dê um sinal de vida. Você prometeu voltar. Algumas não teve coragem de enviar. Ficaram guardadas na gaveta, com a caligrafia cada vez mais trêmula. As pessoas ao redor já não perguntavam por Antoine. As vizinhas, antes tão gentis, agora lançavam olhares compassivos, como se ela fosse uma viúva sem luto oficial. Celine fingia não perceber, mas toda manhã ainda abria a caixa de correio, ainda. Esperava e ainda dizia para si mesma como uma oração: enquanto não houver certeza, ainda há esperança. O inverno chegou sem pressa, mas sem piedade. O vento varria as ruas do balneário com violência, as ondas batiam com fúria nas pedras, e o mar, que antes parecia cúmplice dos enamorados, agora era um espelho opaco, sem respostas. Celine mantinha a rotina com esforço. Ajudava a mãe em casa, lia pouco, escrevia menos. As cartas para Antoine haviam cessado, não por falta de amor, mas porque o silêncio prolongado começava a doer mais do que qualquer palavra escrita. Foi numa manhã cinzenta que ele apareceu. Hauptmann Victor Weiss, oficial alemão, comandante da pequena guarnição que agora operava no balneário. Alto, loiro escuro, olhos penetrantes, uma presença que dividia os olhares entre temor e fascínio. Diferente dos soldados brutais que o povo temia, Victor parecia civilizado, educado. Falava francês com fluência, citava poetas, sorria com medida. No segundo encontro, soube o nome dela. No terceiro, já a cumprimentava com gentileza.
A senhorita Céline é um quadro em meio à névoa, disse certa vez, oferecendo-lhe um ramo de flores secas do jardim do hotel tomado pela tropa. Ela não respondeu, mas tampouco se afastou. Victor era sempre cortês. Jamais tocava sem permissão. Jamais alçava a voz. Aos poucos, passou a aparecer com frequência. Dizia-se encantado com sua inteligência, com sua discrição. Ofereceu a ela um trabalho no posto administrativo, ajudando na tradução de documentos e cartas vindas de prisioneiros franceses detidos no norte. Disse que sua colaboração seria protegida, que ela receberia melhor ração, que sua família teria privilégios. Céline recusou de imediato, mas a mãe insistiu. É só um trabalho, é melhor do que passar frio e fome. E Antoine? Céline murmurou, quase sem voz. Antoine pode nunca voltar, filha. Alguns dias depois, ela aceitou. Passava as manhãs no antigo salão do hotel, agora transformado em posto militar. Traduções, datilografias, papéis. Victor era sempre presente, mas nunca opressor. Trazia livros de Rilke, pequenos bombons de chocolate, chá quente. Falava de Viena, de música clássica, da paz que um dia viria. A guerra não dura para sempre, disse ele. Mas as escolhas, sim. Céline fingia não entender o subtexto. Mas sentia tudo. Numa tarde de neblina, ele a acompanhou até o portão de casa. Ali, sob a luz pálida da rua, disse com firmeza: eu poderia cuidar de você, oferecer tudo o que precisa, mas só ficarei se você quiser. Ela não respondeu. Apenas entrou e, ao subir as escadas, viu o lenço azul esquecido na gaveta. Ficou longos minutos olhando para ele. E, naquela noite, chorou como não chorava há meses. A neve cobria o balneário como um véu silencioso. As fachadas das casas estavam pálidas, as janelas quase sempre fechadas, e o mar, outrora espelho de alegria, parecia agora um campo congelado de promessas perdidas. Céline caminhava, com passos leves pelas ruas estreitas, mas já não era invisível como antes. Agora era observada. As mulheres mais velhas murmuravam entre si quando ela passava. Algumas desviavam o olhar com frieza, outras a encaravam com pena mal disfarçada. As crianças, ensinadas pelo silêncio dos adultos, já não a cumprimentavam com sorrisos. E as antigas amigas da escola haviam desaparecido uma a uma, como folhas secas levadas pelo vento. Tudo porque ela, Céline, filha do padeiro local, andava pelas manhãs até o hotel onde funcionava o comando alemão. Tudo porque sua figura delicada era vista ao lado de um homem fardado, ainda que ela nada dissesse. Ainda que seus olhos sempre carregassem tristeza, ainda que ninguém soubesse da angústia que ela trazia no peito. Os julgamentos não pediam explicações. Victor notava os olhares, mas não comentava. Continuava sendo gentil, contido, oferecendo conforto em doses calculadas. E Céline não sabia mais o que sentir. Às vezes, o odiava por estar ali, por ser o rosto do inimigo. Noutras, sentia-se grata por ele ser, ao menos, um porto calmo, em meio à tempestade. E havia momentos, curtos, quase imperceptíveis, em que pensava como seria mais fácil desistir de esperar, de parar de sofrer. Mas toda vez que a ideia tomava forma, algo dentro dela gritava. Uma lembrança, uma promessa, o nome sussurrado de Antoine. Na primeira semana de janeiro, Céline recebeu uma carta inesperada. Vinha da cidade vizinha e trazia a caligrafia trêmula de uma amiga de infância. Dizia poucas palavras. Falam de você, Céline. Dizem que se entregou aos alemães. Dizem que é por conforto, por escolha. Eu não quero acreditar. Me escreva. Me diga que não esqueceu. Céline leu e releu a carta até os dedos doerem. Depois, a queimou na lareira. Não respondeu. Não precisava. Ela sabia que não havia se esquecido. Mas também sabia que a linha entre sobrevivência e traição
era mais fina do que jamais imaginara. Numa noite em que a tempestade de neve deixara as ruas vazias, Victor apareceu em sua casa com uma garrafa de vinho e 2 copos. Disse que não queria invadir, apenas conversar. Céline hesitou. Depois, deixou que ele entrasse. Sentaram-se frente ao fogo e ele lhe contou da infância em Heidelberg, da mãe que amava Chopin, do irmão mais novo que fora enviado para o fronte. Husserl não dava notícias. Não somos todos monstros, Céline, disse ele com os olhos baixos. Alguns de nós só estão tentando sobreviver, como você. Ela sentiu a garganta apertar. Não respondeu. Quando ele foi embora, deixou sobre a mesa uma flor prensada entre as páginas de um livro, uma papoula seca, daquelas que crescem nos campos devastados. E no silêncio daquela casa pequena, Céline olhou para o teto e perguntou ao nada: Antoine, onde você está? A primavera ainda estava distante, mas o gelo começava a derreter em pequenas poças nas esquinas. As árvores secas tremiam ao vento e os telhados úmidos já não soltavam fumaça contínua. O carvão estava escasso e o frio persistente. Naquela manhã, Céline acordou assustada, como se tivesse perdido algo que não sabia nomear. Levantou-se com pressa, vestiu o casaco e saiu. Precisava andar, respirar, fugir do peso da própria casa. Sem perceber, seus pés a levaram até a praia. Aquela mesma onde Antoine havia rido com ela ao molhar os pés pela primeira vez, fingindo que a água estava congelante. Aonde ele havia dito com a voz baixa que nunca tinha se sentido tão em paz como naquele verão. Céline sentou-se sobre a areia úmida e fechou os olhos. As lembranças vieram todas de uma vez. O sabor do sorvete que derretia rápido demais, o som da bicicleta de Antoine cortando a rua, a sensação do ombro dele encostando no dela enquanto liam juntos sob a sombra de uma árvore. E então ela se lembrou do vestido, o vestido azul, o mesmo que usara no dia em que se despediram. Subiu correndo de volta para casa. Revirou o baú de linho no fundo do armário até encontrá-lo. Estava amarelado pelo tempo, dobrado com cuidado, guardado como um pedaço do que ela fora antes. Céline o levou ao rosto e fechou os olhos. Sentiu o cheiro do passado e soube, com uma clareza inesperada, que não podia mais se enganar. Ela ainda o amava. Não aquele amor vago e distante, mas o amor que insiste mesmo sem certezas. O que sangra em silêncio. O que não morre, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir que deveria. Naquela noite, Victor passou em sua casa. Trouxe vinho, como sempre, mas dessa vez não havia papoulas, nem histórias. Apenas um convite. Ele seria transferido para Lyon em 2 semanas, e queria levá-la com ele, não como prisioneira, nem como protegida, como companheira. Você é jovem, inteligente, bonita, teria conforto, segurança, ela ouviu em silêncio. E então respondeu, pela primeira vez, sem hesitação. Eu já tenho alguém. Victor a olhou fixamente, não com raiva, mas com tristeza. Ele está morto, Céline. Ela sustentou o olhar. E com a voz firme disse, e ainda assim, é nele que penso toda noite. Ele não disse mais nada, apenas se levantou, colocou o chapéu e partiu. Céline ficou ali sozinha, segurando o vestido azul contra o peito, chorando baixinho e sentindo de algum modo inexplicável que estava mais viva do que há muito tempo. O tempo se alongava como uma sombra que se recusava a ir embora. Os jornais falavam em avanço dos aliados, em cidades libertadas, em fim iminente da guerra. Mas para Céline, o fim parecia um conceito abstrato. Antoine ainda não tinha voltado. E nenhuma notícia vinha com o nome dele. Victor partira para Lyon sem se despedir. Desde então, o balneário parecia menos vigiado, menos sufocante, mas também mais vazio. As pessoas voltavam às ruas com passos tímidos. Crianças começavam a brincar nos becos novamente,
mas o coração de Céline permanecia preso no mesmo inverno. As cartas que ainda escrevia, poucas, esparsas, agora eram enterradas no fundo da gaveta. Não tinha coragem de enviá-las e já não passava os dias olhando a caixa de correio. Só o fazia de vez em quando. E sempre com o mesmo resultado. Nada. Num fim de tarde de março, Céline subiu até o sótão, onde a avó costumava guardar tecidos antigos e memórias esquecidas. Lá, encontrou uma caixa de madeira. Dentro, havia fotos da juventude da avó, com seu primeiro noivo, um rapaz que nunca voltara da Primeira Guerra. Céline ficou olhando por longos minutos para a imagem de sua avó, tão jovem e esperançosa, sorrindo ao lado de alguém que o tempo apagaria para sempre. E se Antoine também virasse apenas isso? Uma lembrança, um verão que não voltaria? Ela desceu as escadas com a alma entorpecida. Naquela noite, pela primeira vez, pensou seriamente em deixar o balneário, ir para Paris, trabalhar, recomeçar, talvez até esquecer. Não posso esperar o resto da vida, sussurrou ao espelho. Mas quando abriu a gaveta para guardar a última carta não enviada, viu entre os papéis o lenço azul e algo dentro dela tremeu. Na manhã seguinte, Céline caminhou até o mar. As ondas estavam calmas, o vento mais quente. Ela sentou-se na areia e fechou os olhos. Não pensou em guerra, nem em Victor, nem em cartas. Pensou apenas em Antoine, no som de sua voz, no toque de sua mão, na promessa feita com olhos marejados naquele verão que parecia eterno. E então, pela primeira vez, sussurrou em voz alta: "Eu não sei se você vai voltar, mas se voltar, estarei aqui." A primavera chegou devagar, como se pedisse licença para existir. O balneário se cobria de cores tênues e os jardins que antes eram cinza começavam a florir. Céline via os botões se abrirem, mas não sorria. Sentia tudo com um silêncio, respeitoso, como quem já viu demais, perdeu demais, sonhou demais para acreditar facilmente. Naquela manhã, ela não esperava nada. Saiu para comprar pão, como sempre fazia. Vestia o mesmo casaco surrado do inverno, com os cabelos presos de forma descuidada. O lenço azul, amarelado pelo tempo, ainda ficava no bolso. Um gesto de teimosia. Quando virou a esquina, ouviu passos e, por algum motivo, parou. Sentiu um arrepio na nuca, como se o tempo tivesse dobrado sobre si. Então, ela o viu. Lá estava ele, de pé, diante do portão da antiga banca de flores, mais magro, o rosto marcado por cicatrizes que a guerra deixou, os olhos um pouco mais fundos, o corpo mais lento, mas era ele, Antoine. O mundo pareceu se calar. Céline levou as mãos à boca. O pão caiu no chão, o coração não cabia mais no peito. Ela deu um passo, depois outro, começou a correr. "Antoine!" gritou com a voz quebrada. "Antoine!" Ele também correu, mesmo mancando, mesmo sem forças. Quando se encontraram, o abraço foi brutal. Corpos inteiros colidindo com anos de saudade. Lágrimas caindo sem pudor. Solavancos de dor, de alívio, de puro amor que não coube mais dentro. "Você voltou! Você voltou!" Ela repetia, apertando o rosto contra o pescoço dele, sentindo o cheiro da poeira, do ferro, da vida. Antoine tremia. Eu só sobrevivi porque pensava em você. Cada vez que achei que não voltaria, eu fechava os olhos. E via seu rosto, Céline. Ela chorava alto, soluçando como uma criança. Achei que você estivesse morto. Achei que eu nunca mais... A voz falhava. Os dedos apertavam o casaco dele como se ainda pudesse perdê-lo. Nunca parei de pensar em você, nem por um segundo. Eles se olharam nos olhos e não havia mais medo. Só gratidão. Antoine encostou a testa na dela. "Você me esperou?" Ela sorriu entre lágrimas. "Até o último segundo. Mesmo quando todos disseram que eu era louca. Mesmo quando eu mesma quase acreditei nisso." Ele a beijou ali,
no meio da rua, diante de uma cidade que começava a florescer de novo. Um beijo salgado, desesperado, cheio de urgência. O beijo de 2 sobreviventes que, enfim, tinham voltado para casa. Esta não é uma história de guerra, é uma história de espera. De uma mulher que escolheu acreditar, mesmo quando tudo ao redor gritava para que desistisse. De um amor que resistiu ao silêncio, à dor, às ofertas fáceis da sobrevivência. Celine não esperou porque era fraca, esperou porque era forte. E quando Antoine voltou, não era mais o mesmo menino do verão, mas ainda era o homem que havia guardado o nome dela no coração durante cada noite escura. Porque às vezes, sobreviver é simplesmente continuar amando, mesmo no escuro, mesmo sozinha, mesmo sem garantias. E quando o amor volta, depois de tudo, ele não volta leve. Volta como um vendaval que arranca a dor do peito e a transforma em respiro. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário. Eu vou adorar saber o que você sentiu. Curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas que também acreditam que o amor pode vencer até a guerra. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Toda semana, um novo relato para emocionar, inspirar e talvez transformar. E, lembre-se, nem toda espera é perda. Às vezes, ela é só o caminho mais longo até o reencontro certo.